Muito bem. A Mara, então, vai apresentar o Journal Club de hoje. Perfeito. Oi, gente. Pessoal, eu vou apresentar esse artigo, foi publicado recente no JAMA. O título é esse, né? O efeito da hipotermia terapêutica moderada versus leve, tanto em mortalidade quanto em desfecho neurológico, em pacientes comatosos que sobreviveram a uma parada extra-hospitalar. Antes de falar no trabalho em si, eu fiz um pouquinho dos preâmbulos, de tentar falar algumas coisas que validaram ou fizeram a gente usar a hipotermia terapêutica. Esse trabalho aqui é de 2002, o ACA, teve um trabalhozinho um pouco menor que esse, que já falava a favor da hipotermia, e aí foi publicado no New England, e ele sugeria que haveria um benefício de mortalidade no uso da hipotermia, que era uma temperatura de 34 graus. Era um trabalho que tinha um N, enfim, em torno de 300 pacientes, mostrava uns desfechos robustos, né? O desfecho neurológico a favor da hipotermia, com um P bastante significativo, e também de mortalidade. Tinha várias críticas desse trabalho, o trabalho na normotermia tinha febre, tinha alguns vieses de pacientes muito idosos, pacientes mais graves, não foram incluídos. Mas, enfim, eu lembro que quando eu era interna, a minha provinha do ACLS era induzir hipotermia nos pacientes que ficavam pós-parada Glasgow 8, e o que eu achei foi que esse trabalho embasava essa sugestão de conduta. Aí, quando eu fui ler, a ideia fisiológica da hipotermia, ela vem muito de estudos animais. Eu adoro o National Geographic. E esse aqui é um sapinho. Esse sapo é o verdadeiro zumbi da natureza. Ele fica congelado mais ou menos 7 meses por ano. Ele tem 2/3 de água corporal. E lá no inverno ártico, essa água corporal congela, o coração dele para. Ele fica 7 meses assim, um belo dia a primavera chega, ele descongela e volta a pular. Enfim, várias teorias biológicas de como que isso acontece, mas é meio que ele tem uma preservação a nível celular. E esses sapinhos lembram muito, talvez, uma ideia de que pacientes que pararam por hipotermia teriam um melhor prognóstico, né? Mas tem uma diferença importante, porque o cérebro vai congelando e o coração junto também, né? É diferente da parada, que aquele tempo que o paciente está ali parado, tem um baixo fluxo cerebral, vai ter isquemia, a gente acredita que a maior parte do dano cerebral é desse baixo fluxo da parada em si. Só que, como toda resposta da prova de neurointensivismo, existe penumbra. E aí a ideia é que talvez tenha uma área de penumbra, que talvez seja isso que a gente consegue interferir no segundo momento, né, depois que o paciente volta da parada. E aí, nessa área de penumbra, que teria algum sentido de hipotermia, porque diminuiria a demanda de oxigênio e preservaria essa área de penumbra. Então, essa é uma das ideias fisiológicas por trás da hipotermia. A gente também aprende que os 5H, 5Ts da parada em AESP é a hipotermia. Então, também tem um pouquinho de medo, né? Até onde a gente vai, o que a hipotermia pode fazer. E um outro trabalho, né, esse ano foi o ano da hipotermia, o TTM2, ele já mostrou para a gente esse ano que realmente a arritmia é mais comum quando a gente tenta induzir hipotermia. Então, realmente, a gente tem que ter um pouco de medo. Falando agora sobre o trabalho que eu estou apresentando, né, esse Capital Two, qual que foi a ideia deles? Em pacientes comatosos, que eram Glasgow 8 ou menos, depois de uma parada extra-hospitalar, será que uma hipotermia moderada teria melhores desfechos clínicos do que uma hipotermia leve, né? Então, aqui é 31 graus versus 34 graus. O desenho do trabalho, ele foi um trabalho unicêntrico, duplo cego, eu já vou explicar como que eles cegaram hipotermia, parece esquisito, né? Tipo, randomizado 1 para 1. Foi no Canadá, e aqui já começa um viés que eu acho que vale a pena a gente depois conversar. Era um instituto cardiológico terciário. A ideia era, a pessoa parava em casa, tinha um atendimento, o BLS, a CLS, ia para uma UPA. Se os médicos atendiam, se ela voltava à situação extracorpórea, para a UPA, e aí os médicos atendiam, julgasse que a causa da parada foi cardiológica, esse paciente era transferido para o Instituto Cardiológico de Ontário, e aí randomizado. Na verdade, a randomização em si começa aqui, mas só vai ser realmente randomizado se ele conseguir chegar lá no Instituto Cardiológico. O termo de consentimento, que foi uma coisa que a gente debateu nos últimos de hipotermia, eles eram feitos com os familiares, não teve problema em nenhum paciente que foi randomizado.
E se o paciente tinha algum desfecho neurológico bom, capaz, depois de assinar o termo, depois eles pegavam com o paciente também. Os pacientes foram incluídos de 2013 a 2019. Os critérios de inclusão foram os tradicionais da idade, né? Eles tinham que estar na chegada no Instituto Cardiológico com escala de coma de Glasgow menor do que 8 e ter tido uma parada extra-hospitalar, não importava o ritmo. De exclusão. Se tinha alguma limitação funcional, se já tinha alguma ordem de não reanimar, de não ressuscitar, se tinha uma expectativa de vida menor que 1 ano, coagulopatia, coma, não atribuível a PCR, e um choque cardiogênico refratário. Tinha uma lista grande, mas acho que esses são os principais. Aqui, só para entender, então, o paciente parava, era ressuscitado, voltava num Glasgow menor do que 8. O ritmo inicial poderia ser chocável ou não chocável, e aí era randomizado 1 para 1. Isso aqui, meio que fatorial, né, para evitar que tivesse muito de um lado, com o ritmo chocável, e menos do ritmo não chocável. E aí era randomizado, ou ia para 31 graus ou 34 graus. Essa randomização já acontecia lá na parada em casa, as ambulâncias já iam meio que um número, e para saber se o paciente vai para 31 ou para 34. E assim que o paciente voltava, no pré-hospitalar, eles já começavam a resfriar, com esses blankets cooling aqui, começavam a resfriar o paciente. Não tinha um alvo de temperatura nesse momento, mas já era uma ideia que, assim, quanto antes a gente começar a resfriar esse paciente, talvez melhor. E aí, quando chegava no Instituto Cardiológico, todos os pacientes tinham a inserção desse catéter para controle de temperatura. É um catéter que é inserido na veia femoral e vai até a veia cava inferior. E esse catéter, ele tem toda uma tecnologia aqui que você ajusta a sua temperatura-alvo. Eu explico um pouquinho melhor aqui. Ele tem uns balõezinhos por onde passa uma salina que a máquina ajusta a temperatura, ela lê a temperatura do sangue e o algoritmo define qual a temperatura que tem que passar dentro desses balonetes para esfriar o sangue. E como a gente não confia só na máquina, a gente vai monitorizar a temperatura do paciente com um termômetro esofágico ou um termômetro intravesical. E aí, aqui só que eu achei na internet, esse termômetro dessa marca aqui do Ontário, lá quem quer investir na Bolsa de Valores, vale em torno de 203 milhões no ano de 2022. A empresa que fabrica. Os pacientes ficavam 24 horas nesse protocolo de hipotermia, 31 ou 34 graus, e era cego. E aí, como é que é o negócio do cego? Todos os displays de temperatura, eles eram cobertos, então o médico que cuidava do paciente não sabia, o médico, que se chamava uma especialidade para avaliar, também não sabia a temperatura, nem o estatístico, nem os familiares. Quem sabia eram as enfermeiras controlavam, porque vai que dá algum problema, e elas deixavam, enfim, as anotações da temperatura numa folha separada do prontuário, e ninguém tinha acesso. E aí, como que acontecia? Depois dessas 24 horas, os pacientes eram aquecidos, 0,25 graus por hora, até chegar em 37, e aí todo mundo ficava em 37 graus por 48 horas. Então, lembrando que aquela máquina lá, então ia setar 37 graus como temperatura-alvo, então a gente meio que garantia que ninguém ia fazer febre, certo? Tinha um protocolo de segurança que era assim, se o médico suspeitasse de que a hipotermia estava fazendo mal, teria um aumento de temperatura de 3 graus. Ele não sabe se é 31 ou 34. Aí sobe 3 graus. Se ele ainda acha que a hipotermia é causa de alguma coisa, uma arritmia, de alguma coisa, ainda tem a possibilidade de subir mais 3 graus, e aí, então, de 34 a 37, vai subindo até 37. Então, se já estava em 34, subia para 37, não passava de 37. Ele falava assim, sobe mais 3 graus, porque ele não sabia onde estava, né? Ficava em 37, certo? Eles julgaram que essa era uma temperatura ok, e, enfim, esse é o protocolo. Beleza. Qual que foi o desfecho avaliado? O desfecho primário foi um desfecho combinado, morte mais desfecho neurológico em 188 dias, essa escala, Disability Rating Scale, maior do que 5. É uma escala que eu deixei aqui do ladinho, bastante ampla, valia desde alteração cognitiva, a funcionalidade vista pelos familiares, resposta motora, abertura ocular, que parece um Glasgow aqui. Ela vai de 0 a 29, sendo 29 o pior estado de funcional possível, e o 0 sem nenhuma sequela. 5
de 0 a 5 são sequelas bem pequenas, assim. Então, eles estavam realmente vendo uma coisa bem robusta, assim. Maior do que 5, de leve, moderado e grave, assim. Eu vou depois mostrar numa outra tabela, talvez fique mais claro isso. Desfecho secundário era uma bíblia, morte, AVC, trombose, convulsão, PCR recorrente, pneumonia, sangramento, até pico de CPK. E a segurança era ultrassom, eles faziam com 3 a 5 dias, porque esse catéter, ele aumentava o risco de trombose. Então, eles ficavam reavaliando se os pacientes tinham trombose no 3º e no 5º dia. Análise estatística. O tamanho da amostra foi calculado em 340 pacientes, considerando que teria mais ou menos 50% de eventos. A ideia era que a hipotermia moderada iria reduzir 30% do relativo, para dar um poder de 80%, um erro tipo 1 de 0,05. Depois, eles pensaram que podia ter algum tipo de crossover, e aí eles aumentaram para 360. Travou. Por alguma razão não quer ir. Foi. A análise foi por intenção de tratar, eles lidaram com os dados faltantes, fazendo imputações múltiplas. Então, eles lidaram com os dados faltantes, fazendo imputações múltiplas. E aí, os testes para o desfecho primário foi um Q quadrado, com P005, fizeram regressão logística, tanto para avaliar se eles ficaram consistentemente na temperatura-alvo, quanto para avaliar se alguma característica de base, tipo idade, AVC prévio, insuficiência renal e AM com supra, tinha alguma relação com o desfecho. E um Kaplan-Meier em 188 dias, e aí tem os testes para provar que a consistência das hazards, né? O teste gráfico, log negativo, log plot, e nesse numérico, interação do tempo com o grupo aí. Travando. Aqui o flowchart. Foram 591 pacientes randomizados, teve uma perda bem considerável no primeiro momento, mas nada que me chamou muito a atenção, assim, foi excluído pacientes que voltaram a parar na hora que chegou no instituto e não voltaram à exclusão e morreram, que chegaram com Glasgow maior do que 8, e aqui todos aqueles critérios de exclusão que a gente falou, então já tinha um prognóstico menor do que 1 ano, tinha alguma ordem de não ressuscitar, e só 11 que eles não conseguiram dizer o motivo, assim. Os 389 foram randomizados, 193 no primeiro momento para o braço de 31 graus, 196 de 34. E aí aqui aconteceu alguma coisa que tirou eles do estudo, mas nada mais que chamou muita atenção. E no final, 184 excluiu mais um pouquinho porque não recebeu a intervenção, e 183 no braço de 34 também excluiu mais um pouquinho porque não recebeu a intervenção. Na tabela 1, nada que ficasse muito discrepante entre os grupos. Acho que só para a gente deixar claro de quem que a gente está falando. A idade média foi 61 anos e tinha uma proporção considerável de pacientes idosos. Isso foi uma crítica em outros trabalhos de hipotermia, que às vezes pacientes idosos eram excluídos de alguma forma, mas aqui quase 1/5 da amostra eram de pacientes idosos. A grande maioria eram homens, e as doenças de pacientes policomórbidos que param em casa. Acho que uma coisa interessante é que perto de 70% a parada foi presenciada. Dos ritmos, né? Só reforçando aquilo que a gente sabe, quem chega no hospital geralmente teve um ritmo chocável em cena, então quase 90%, né, nos 2 grupos. As variáveis metabólicas nada a declarar, e, de novo, o que me difere muito do nosso país, o tempo de início das manobras, né? Então, teoricamente, 0 minutos do reconhecimento já começaram BLS, e o suporte avançado chegou em torno de 9 minutos. Aqui, só para reforçar aquela questão do viés cardiológico, né? A etiologia da parada, 96% foi causas cardíacas, eu nem coloquei o restante da tabela, que era tipo TEP, sepse, que é 1, 0, 2%.
Porque tinha aquele viés que alguém avaliava na UPA, julgava que era uma causa cardíaca e ia para esse instituto. Então, foi infarto, cardiopatia isquêmica, enfim, o infarto correspondeu metade dos pacientes de cada lado. Bem, dos resultados, primeira parte, né? Eles
ficar aquecendo, não é tudo para resfriar. Não, é convecção. Ele lá que a CCH É mais brasileiro do que você está imaginando. Convecção, melhor método de Você vai pegar na literatura, não tem escrito para anticrítico. Assim, segundo a Isabela Tsuji, o Bellomo usa lá também, né? Mas assim, o CCH não permite. Mas em voluntários normais, assim, por hora, chega a baixar até 1,2 graus por hora. O problema é que assim, o dente crítico frequentemente está vasoconstrito, né? Que atrapalha bastante a convecção já. Então, mas enfim, é só lembrar que assim, o método mais efetivo para o físico para esfriar o dente é a imersão, né? Esse ninguém bate, dá 5,6, 6 graus por hora. Por isso que assim, o Noruega, os caras conseguem chegar com 14 graus, 15 graus no hospital, né? E só lembrar que a menor temperatura registrada eu mandei para vocês, né? Acho que era quase em torno de 13, né? Isso era 12,6, se não me engano, até hoje, dentro do sobrevivente. A reanimação cardiopulmonar dessa paciente foram, acho que em torno de 18 horas. Bom, em ECMO, mas foi 18 horas. Aí, assim, depois da imersão, vem a infusão. A infusão chega ali quase perto dos 10 graus por hora também. Só que por onde a gente paga o preço, né? O cardiovascular. O resto fica em torno de 1 grau e meio. Inclusive, isso aí que, assim, as primeiras inscrições não passava, chegava a 0,6, 0,7 por hora. Assim, a convecção é o método que a gente acaba utilizando aqui, né? Baixar. Para induzir ou para baixar. Para manutenção. E aí o colchão ele é bom para manutenção da temperatura, entendeu? E aí a gente vai ter, qual que é o problema na fase de indução? Qual que é a dificuldade que a gente tem quando está induzindo hipotermia habitualmente? Bom, são consequências também, mas qual que é assim, você está induzindo hipotermia, o que atrapalha você chegar lá? Shivering, isso, começar a tremer. E aí, isso é quase inevitável, porque o hipotálamo está lá a 39, você está baixando, o hipotálamo está lá a 39, aí ele só vai desligar quando você baixar a 35, geralmente. Tanto que deixar o 35 a 36 é muito difícil, porque é uma faixa que o hipotálamo, ele continua querendo trazer para o termostato dele, entendeu? Então, geralmente, quando você bate 35, aí o paciente fica e você usa o colchão só para manter na temperatura alta, entendeu? E aí, com shivering, o que vocês podem fazer? Quais são as medidas, se a gente quer induzir hipotermia para... Como? Faixa a mão. Por quê? Hã? Mas em teoria porque tem mais receptores, enfim, talvez seja por isso. Aí você esquentando as mãos. Qual que é a outra medida, segunda? Sedação, geralmente, você vai acabar sedando, né? Você vai induzir hipotermia para garantir que o paciente tenha desconforto, né? Não, mas aí tem o magnésio. Você pode fazer, para tentar evitar o curário, pode fazer magnésio. Mas também, assim, dá um bolo de curário para você passar essa fase, uma dose em bolos, eu acho que não é também nenhuma, não é nada demais, né? Tá? Sim. Acho que é o... Não, mas assim, vocês têm que conhecer, pô, vocês têm que saber. Vai que um dia vocês têm um doente que vocês acham que dá para salvar só com a hipotermia e vai ter, esse doente vai chegar um dia na frente de vocês, né? E aí talvez vocês precisem fazer, né? Bom, então aí para o shivering, o que dá para fazer? Esquentar as extremidades, e aí deixa o resto tudo descoberto, né? Senão ele não vai esfriar. Magnésio, bloqueio. E sedação já está junto aí na jogada, provavelmente. E aí, beleza, a gente fica na fase de manutenção. O que tem que lembrar? Quando esse paciente está na fase de hipotermia, tome muito cuidado de repor eletrólitos, principalmente potássio. Você tem que tolerar um potássio, assim, não é um potássio baixo, mas tem que tolerar um limite inferior da normalidade.
Se você repuser e depois reaquecer, vai dar uma hipercalemia, muito doente tem que dialisar por hipercalemia depois quando reaquece. Então é o principal cuidado. Aí é tio peital para TCE. Bom, e a gente não falou de uma coisa super importante. Como que a gente pode monitorizar a temperatura? Quais são as ferramentas aí ideais? Qual seria o mundo ideal? O que vocês preferem de mundo ideal? O que é bom? O que é mais ou menos? E o que a gente não deve fazer? Então, mas tem várias formas de termômetro central. Qual o termômetro central que vocês querem? Esofágico? Digamos que você não tem o termômetro esofágico. Você vai induzir hipotermia. O que você pode fazer? Vesical a gente não tem, né? Você já viu algum lugar que tem, Marcelo? Nunca. Não, porque você já viu que tem um que é um disquinho e tem um que é uma bolinha. O disquinho é o axilar, a bolinha é o esofágico. Que é o da bolinha é aquele esofágico. Aquele que a pontinha é uma bolinha, assim. O que é o disquinho é para ser axilar mesmo. Quando é um disquinho. Não sei se tem outras apresentações, mas é o que a gente tinha aqui. Né? E aí, como que vocês passam o esofágico? Que isso aí vocês têm que saber fazer. Como é que vocês vão passar o termômetro esofágico? Isso. Mas aí você passa ele assim às cegas, ele sozinho? Laringoscópio passa? Como é que você passa? Pede para a enfermeira? Passa aí. Isso, aí. Isso é a mandracaria do Marcelo também. Então, põe ele, gruda numa sonda. Pode ser uma sonda nasogástrica mesmo. Aí você pode, inclusive, medir a sonda nasogástrica para ela estar no estômago, mas aí você vê onde ele quer que fique. Aí, porque a sonda fica no estômago e você deixa a pontinha dele no meio, né, Marcelo? Assim que você faz, geralmente, né? Aí gruda com um micropora ali ao redor. Aí passa a orogástrica mesmo. E aí você pode prender no tubo, inclusive. Porque o paciente vai estar sedado, né? Em teoria, para ele não morder também. Aí você pode também grudar no tubo para ele não deslocar, né? Para não perder a posição. E aí você tem uma medida errada. Hã? Até dá, né? Até dá. Mas é que ele é muito fininho, aí ele é muito maleável também. Então ele fica enrolando às vezes, entendeu? É mais fácil passar com a sonda, né, Marcelo? Acho que na prática é o melhor jeito. Bom, mas vocês não têm termômetro esofágico. Hã? Também não tem retal, pô. Não tem, só tem o axilar. Inclusive, só tem o termômetro de farmácia, assim. Hã? Não, mas aqui a pergunta não é sobre hipotermia. Você quer monitorizar a temperatura central do paciente porque o paciente está fervendo em febre. O que você pode fazer? Swan-Ganz, é isso mesmo. Swan-Ganz tem... Ué. Não, mas é uma ferramenta. É uma ferramenta, né, Marcelo? Não, mas o Swan-Ganz é barato. O Swan-Ganz do old school não é tão caro, não é tão... Assim, ele mede temperatura continuamente. Então, parece. E é a temperatura central ideal, é intravascular, né? Só que o que eu tenho que lembrar? Que o Marcelo fala, quando você passa uma dessas, quanto que vai vir a temperatura? Tá 37 axilar, quanto que vai vir o Swan-Ganz? 38,5, 38,2, entendeu? Aí você tem que recalibrar o seu raciocínio de febre e temperatura quando você faz isso. É que essa relação depende, né? Se o paciente está chocado, vai ter uma diferença maior, né? Entendeu? Vai ter um gradiente da central para a periférica maior. Por isso que você está passando a central, porque você quer ter a medida fidedigna, certo? Se eu tivesse o Swan-Ganz e o esofágico. Tem uma outra pergunta. E se você tiver um catéter de pique que monitoriza a temperatura? Eu não sei o que serve. Eles fizeram uma análise deles a 3 graus de Não, geralmente você segue
a sua medida mais fidedigna aí, né? Mas eu erraria para mais, entendeu? Eu deixaria no 33, se fosse. É. Isso, é. Porque você não, é o que você tá, digamos, a gente está aqui nos cenários hipotéticos, né? Mas você tem a gente tem que lembrar que tem essa possibilidade, né? Tá bom? Os coelhinhos na cartola aí para quando precisar. Olha, vamos lá. Eu, pessoalmente, eu acho que é assim, tanto que saiu uma meta-análise agora do Shannon Fernando, uma meta-análise em rede. Bom, não vou botar para discutir, que vocês não querem mensagem de hipotermia, mas que ele comparou isso aqui com 33, com 36, com febre, ele fez uma meta-análise em rede, ele comparou vários alvos de temperatura, assim, né? Ele mostrou que no fim meio que tanto faz mesmo. Mas muita gente que estuda isso há muito tempo acha que você largar a mão completamente talvez seja um pouco errado, assim. Claro que tem um pouco de crença pessoal atrás, mas eu, pessoalmente, que eu acho assim, deixar ferver a 39 não é bom. Então, acho que você tem que controlar a temperatura, pelo menos. Um alvo razoável, ali que não induza shivering, que o doente fica ali 36, 37, eu acho que isso, pelo menos na fase aguda, talvez seja benéfico, talvez. Fazer mal, os estudos não mostram assim que faz mal, entendeu? Então, eu acho que é isso. A hipotermia em si eu deixaria para situações para TCE, eu acho, que é uma situação de melhor prognóstico, não para AVC, não para o pós-parada também, acho que não. Numa situação que é um edema difuso, que você acha que não vale a pena levar uma cranectomia, tal, que você está lá se debatendo com o problema, entendeu? Eu sei, mas eles induziram em todo mundo, né? Para do TCE também faz febre que é difícil de baixar, né? A gente já viu isso no trauma algumas vezes, botar colchão, porque não baixava de 38, assim. Isso, então. Só para ficar hipotérmico, mas para diminuir. Você controla. Mas eu deixaria para casos selecionados. Eu não sei te dizer assim, qual que seria o caso que eu pensaria nisso. Mas, às vezes tem um paciente que você fala assim, puta, ele só tem edema, ele não tem isquemia, ele não tem sangue, ele não tem contusão hemorrágica, você não tem medo de aquilo ressangrar, entendeu? Vai lá, Marcelo. Vamos lá. Pós-parada, perfeito. TCE, que vocês falaram, onde, mano? Ó, de criança só fala uma coisa, cara, eu tenho medo de criança. Então vamos falar de adulto aqui. O que mais? Onde mais foi testado, gente? HSA, pós-operatório de HSA, esqueci o nome do trial também, não teve benefício nenhum. O que mais? Choque cardiogênico, né? Tem o, como que chama? Full shock, né? Assim, não teve benefício nenhum também, né? Nem de uso de droga, etc. Né? Não lembro mais nenhum outro lugar que tenha sido testado, né? Assim, testado, estou falando de forma randomizada. Onde é que se usa hipotermia hoje? Em cirurgia que você vai ter parado circulatório total. E acho que é só aí. Lá no intraoperatório. Intraoperatório. Você induz para o coração, faz tudo bater e esquenta de novo. Assim, mas você acha que você nunca mais induzir para o 37? Eu falo, vai para a hora que você acha que a pessoa... Olha, é possível, eu não estou falando que é uma... uma fazer de rotina, isso a gente sabe, e é isso que os trabalhos não, a gente tem que ver isso também. Os pacientes fazendo de rotina não funciona. Então, você não faz de rotina. Eu tenho uma situação que eu acho que assim, quem fez com hipotermia, que é esse CPR, né? Que é o, esqueci o nome do trial novo ali dos norte-americanos e o do Stephan Berner. O Stephan Berner, por acaso, é autor do estudo australiano, né? O primeiro de hipotermia que saiu junto com o RACA, que também foi positivo. Só lembrar, os dois primeiros saíram no mesmo fascículo de mim, né? Vocês podem dar uma checada, é uma curiosidade só. Bom. Eu já falei isso, mas outra curiosidade é que o Stephan Berner ele excluiu as mulheres na idade fértil. É escrito de outra forma, mas você vai pegar o porquê ele fez isso, por causa da história da neuroproteção. Não queria fazer nos traios com estrógeno, etc. Bom, enfim, a hipotermia hoje, pelo menos, não tem muito
É claro, eu nunca diria, nunca farei isso. Deixa eu achar algum lugar que talvez caiba. A gente dá um cuidado, né? Porque assim, às vezes você presencia alguns cenários, o dente está acordado, pós-parada, querendo sair, querendo tirar o tubo, tá? E a gente não ceda para esfriar o dente. Acho que isso não precisa disso. O esfria e depois cede, né? São coisas delegadas. Você vai ter poderia. Bom, mas acho que aqui no caso a gente precisa pensar assim: é uma situação que a gente vai controlar a temperatura, né? Se o neuropídico é um que a gente vai se preocupar com isso, ele controla. Controla não é hipotermia, né? Controla a temperatura. Um choque refratário, vocês podem usar isso, uma ferramenta igual a choque fotomolétrico, né? É tudo a rede de drogas ativas. É mais comum, o nosso dia a dia é o paciente vir hipotético cirúrgico, né? Ele também é associado ao cardiologista. E na sepsia, esse está ferrado também. A sepsia é o trabalho do Chico, né? Você lembra? Sim. Já, né? Como mais dúvidas? Só uma pergunta. Vocês lembram